Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Klabin, pessoal. E eu estou pensando em comprar pesado a Klabin na carteira do canal. Estou de olho ali na empresa, principalmente para um futuro próximo, dado de que a Klabin também é considerada uma empresa de longo prazo. E existe um fator aqui na Klabin que pode fazer a ação dela disparar na bolsa de valores e ainda por cima voltar a pagar grandes dividendos para os investidores. Então fiquem comigo até o final para vocês saberem qual fator é este que pode fazer a Klabin tomar um rumo extremamente poderoso na bolsa e trazer esse retorno aí que todo mundo espera da empresa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Vale ressaltar que eu não tenho Klabin na carteira do canal. Eu já tive sim uma vez ações da Klabin, mas eu acabei me desfazendo delas, tá? Ou seja, porque eu via que o preço ali que eu tinha comprado não era um preço tão assertivo, mas eu sempre fico de olho na empresa, porque na verdade se eu conseguisse assegurar a Klabin a um excelente preço, eu com certeza acumularia as ações para médio e longo prazo. E na época também, pessoal, tinha outras oportunidades em mente, tá? Somente aí com ações do Banco do Brasil, que eu já via comprando na época, foi mais por questão de oportunidade. Mas os fundamentos da empresa é realmente impressionante, tá? Quando a gente pega aqui, ó, a Klabin, a gente precisa primeiro, antes de falar de múltiplos, de perspectivas, potencial de valorização e dividendos, precisamos entender como a empresa ganha dinheiro. Esse é o principal fator quando você estuda qualquer empresa na bolsa de valores, né? Quando a gente vem aqui, ó, na parte de receita líquida da Klabin, a gente percebe que a empresa tem sim um portfólio bastante diversificado. Ela é uma empresa majoritariamente na parte de papel e celulose, papel e embalagens, tá? Perceba aqui, ó, a empresa tem ingressado com bastante força nesse mercado de embalagens e papel, porque existe sim uma diferença substancial quando a gente compara com o mercado de celulose, que tende a ser mais cíclico, né? Então ali a parte de embalagens e papel acaba sendo mais previsível. Eu diria que é menos cíclico, não significa que não é cíclico, tá? Até porque os preços das embalagens também sofrem oscilações, mas são menos abruptas, né, do que a celulose, porque a celulose ela é uma commodity em 100% do tempo. Mas perceba que o portfólio diversificado da Klabin tem feito ela se tornar menos cíclica. Isso aqui, pessoal, é um excelente sinal para a empresa, tá? Antigamente, enquanto a gente tinha ali uma Klabin que tinha 60 a 70% do seu portfólio na parte de celulose, hoje a gente tem uma empresa ali com tecnicamente 50, 30, até 40%. Isso tende a se reduzir, porque a empresa já falou nos planos dela que vai reduzir a sua posição para a parte de celulose de 40 a 35% do portfólio. Vai se tornar uma ação menos cíclica, né? Mas ela ainda é, dado, pessoal, ela ainda vai ser cíclica, tá? Porque, querendo ou não, a parte de papel e embalagens também tem uma ciclicidade mais elevada. A mesma coisa acontece na Irani. A Irani é 100% papel e embalagens, mas perceba que a Irani é cíclica. No ano ali de 2024, ela acabou sofrendo um tombo no lucro extremamente forte por conta da desvalorização nos preços das aparas e também de papel e embalagens em geral, tá? E todo mundo que fala que não é cíclico, tome muito cuidado, porque o setor de papel também é considerado uma commodity. Pessoal, o Brasil, tecnicamente, né, é 100% commodity. Por isso que quando você pega aqui no histórico máximo, você vê essa volatilidade no lucro da Klabin. Em algum ano, né, a empresa tem um lucro líquido excepcional, em outro ano o lucro líquido é ruim, não é muito bom, mas é uma empresa que de maneira saudável sempre reportou lucro. E você não pode ficar
aficionado no lucro líquido da Klabin. Por quê? Porque ela é uma empresa de alto capital intensivo. Então, quando a gente olha empresas de alto capital intensivo, olha o tamanho da dívida. É de 3,75. O lucro líquido ele vai maquiar a geração de caixa da empresa, tá? Quando a gente pega aqui, ó, o EBITDA, que eu acho um numerador extremamente incrível para você analisar ações mais cíclicas, a gente percebe que o EBIT e o EBITDA da Klabin sempre foi positivo. Ano após ano, o EBITDA vem aí em uma crescente, uma espiral de alta, né? E o EBIT, que é o EBITDA antes dos impostos, você também percebe que tem um crescimento bastante interessante na Klabin. E hoje, né, quando a gente olha aí os resultados do segundo trimestre de 2025, a gente percebe que a empresa deu aí um parecer de como será os seus próximos passos a passos, né, a ter ali um futuro mais promissor. Olha o ponto positivo aqui que eu falei para vocês lá no início do vídeo. A parte de papel e embalagens está em 58% na Klabin. Está crescendo, isso vai fazer a empresa se tornar menos cíclica, mas a celulose ainda representa 42% de toda a receita da empresa, tá? E aí a gente percebe aqui um pouco que tanto a demanda no mercado externo quanto no mercado interno sofre oscilações. Olha aqui, ó, volume de vendas na Klabin cresceu 2%, mas perceba que a participação no mercado interno tem se reduzido, porque a Klabin é uma empresa dolarizada, ela se beneficia de um dólar mais alto. O que tem acontecido com o dólar? Consequentemente tem caído. As vendas no mercado externo, por mais que tenham tido o avanço, não foi suficiente para fazer com que o lucro tenha esse aumento significativo. Claro que ela se beneficiou de um dólar mais alto, mas agora com a perspectiva de queda no dólar, ela pode se prejudicar, mas ela pode compensar com maiores vendas no mercado interno, né? E ter aí um juro real mais reduzido, isso tende a aliviar o resultado financeiro de qualquer empresa. Vocês podem consultar aqui um pouco de como é a da Klabin no mercado externo, na própria composição, ó. Perceba que ela tem Itália, China, Argentina e vários outros países onde ela acaba fazendo essas exportações, tá? Voltando aqui para o resultado da empresa, outro ponto aqui bastante interessante é que aparentemente a Klabin chegou num pico de dívida e a partir de agora a dívida líquida da empresa vai começar a se reduzir. Isso aqui é um excelente sinal, porque com uma dívida líquida menor, já que esse endividamento segue elevado, isso pode abrir espaço para voltar a pagar mais dividendos, porque ela fez uma revisão na política dela. Hoje ela está pagando de 15% a 20% do lucro líquido, do EBITDA, né, na forma de proventos. Agora ela vai voltar a pagar ali, né, de 25% a 30%. Claro, se essa dívida for se reduzindo ao longo do tempo. Vamos observando. E perceba que o cronograma de amortização da dívida na Klabin é 75% em dólar e 2025 não há uma grande amortização. A gente vai ver grandes amortizações para o ano de 2028 e 2029. Mesmo assim, a empresa possui 8 bilhões em caixa, o que traz uma perspectiva bastante interessante na empresa dela conseguir se livrar dessa dívida. Fora que até lá, pessoal, ela já vai ter gerado consequentemente mais caixa. Então, não há preocupações neste quesito, tá? Eu acho que o que você tem que ficar de olho mesmo é a ciclicidade da celulose, não tem jeito, tá? Mas quando a gente compra ações inteiramente de commodities, a gente gosta que o ciclo não esteja favorável. Por quê? A Klabin tem sido prejudicada por conta da grande queda nos preços da celulose. As commodities em geral têm caído, pessoal. Toda commodity que você pegar segue em baixa. Olha que a celulose, ó, está engatando um ciclo de baixa forte, por isso que as ações da Klabin estão em queda. E hoje, nesses preços de 3 a R$ 3,50, eu acho um preço interessante na Klabin para quem está olhando para médio e longo prazo. Lembra que nada se trata de recomendação. Mas você vai sofrer um pouco nos dividendos. Para você que espera aquela renda previsível, por mais que a empresa contemple um pagamento trimestral, não será um dividendo tão alto. Mesmo assim, pessoal, é uma boa empresa para quem está construindo uma carteira previdenciária. Pode ter um provento mais reduzido, mas vocês têm que olhar para o crescimento lá no futuro, não ficar tão aficionado no dividendo de curto prazo. Principalmente para você que está na fase de construção patrimonial, tá? E quando a gente analisa uma ação cíclica, a gente gosta que os múltiplos estejam mais esticados. Por exemplo, o PL da Klabin hoje é de 10,74. O pessoal que tem uma análise simplista vai pensar, a ação tá cara, mas aí é que mora a questão. A ação está barata. Por quê?
Para ações de commodities, a gente gosta da lógica oposta, é contraintuitivo. Quando o PL está mais alto, simboliza fundo de ciclo, então a Klabin pode já estar mais barata. Perceba que esse PL é o mesmo observado no ano de 2021, quando a Klabin estava descontada, no ano de 2020, tá? E olha só o PL aqui em 2022, aqui era uma armadilha, porque a ação estava cara, estava cotada em 4,8 vezes. Lembre-se, empresas de commodity, o PL tem que ser oposto. E hoje a Klabin aparentemente está descontada. Quando a gente olha aqui também para o indicador EV sobre EBITDA, daqui também vai te enganar. Ele está barato, quando a gente considera a média histórica. Se a empresa hoje fosse cotada pelo seu EV EBITDA médio, hoje ela tem um EBITDA por ano na faixa de 6 bilhões. Se ela fosse cotada pela média de 10,82, pessoal, isso daria um valor de mercado aproximado de mais ou menos ali 64 bilhões de reais. Qual que é o valor de mercado hoje da Klabin? 22 bilhões. Então, pela ser cotado pelo seu EV sobre EBITDA médio, o potencial de valorização nas ações seria de 195%. Então a ação está barata, mas aí é que mora outra cereja do bolo. Para vocês que engatinharam comigo aí até o final deste vídeo, o grande fator de crescimento que eu acho que poderia trazer um boom na Klabin, sabe qual é, pessoal? É um projeto que a empresa está ali fazendo em suas florestas que tende a incrementar 3 bilhões a mais de EBITDA na empresa no ano de 2027 a 2028. Isso vai fazer com que ela tenha um EBITDA médio na faixa de 9 bilhões por ano. Olha como a empresa pode estar barata. Se a gente pegar o valor de firma e dividir aqui por 9 bilhões, temos um EV sobre EBITDA de apenas 5,55, pessoal. Para a empresa ser cotada em 10, a ação precisaria subir mais de 100%. Então, quando a gente pega aqui, ó, o novo preço justo da Klabin, considerando aqui este valor de mercado atual, ela teria um potencial de alta de 309% na cotação. Muitos podem achar que não, mas pode acontecer. E a Klabin hoje subir 300% simbolizaria uma cotação na faixa de 14,60. É possível? É claro que é, pessoal. Totalmente possível. Mas claro que vamos ver se de fato ela vai conseguir entregar esse EBITDA mais elevado. Mesmo que esse EBITDA mais elevado não aconteça, a ação no curto prazo já se encontra barata, com o EBITDA operacional que ela já segue reportando para o investidor. E para dividendos, Pablo, será que é uma boa pensando em longo prazo? Olha, eu acho que sim, porque 9 bi de EBITDA, ela pode ser que ela volte uma política mais generosa, pague 30% de payout, ainda mais agora com essa redução da dívida, podemos ter aí, né, um dividendo operacional na faixa ali de 0,43 por ação. Nas cotações de 3,65 nos dá um dividendo de 11,9% ao ano. Isso para quem está pensando lá no longuíssimo prazo. No de agora você consequentemente vai ter um provento um pouco mais reduzido, tá? Então perceba que hoje a 3,60 para longo prazo parece ser uma boa oportunidade. Eu só não gostaria de Klabin acima dos 4,50, que para mim já fica um preço um pouquinho salgado aí de pegar, um pouco ruim, né? A gente brinca aqui. Agora, pegando aqui, ó, outros múltiplos interessantes. Quando a gente coloca a lógica do preço justo, pegue o EV/EBITDA projetado e divida pela base acionária da empresa, que fica de 6,18 bilhões, temos aqui um EBITDA por ação de 1,45. Então, 22,5 vezes 1,45 vezes um valor patrimonial na faixa de 1,65, o preço justo das ações fica de 7,33. Dividido pelo preço justo atual, pelo preço atual, né, de 3,63, temos um potencial de alta nas ações de 102% para ela ser cotada pelo seu preço justo. E utilizando o famoso PEG Ratio do Peter Lynch, observando-se o EV/EBITDA projetado, quanto que a Klabin, Pablo, cresce na média? Payout médio de 25% vezes um ROIC, retorno sobre capital investido, que fica na sua meta. Tem que ser o ROIC, tá, pessoal? Não pode ser o ROI porque a empresa tem dívida. A média da empresa é ter um ROIC ali na faixa de 9 a 10% ao ano. Vamos considerar 9, tá? Para a gente não ser aqui muito otimista nos cálculos. Temos um provável crescimento na Klabin de 6,7% ao ano, levemente acima da inflação, crescimento no seu EBITDA operacional. Somando-se a um dividendo médio na faixa de curto prazo de 8%, supondo que ela vai ficar nessa metade de entre 8 a 12 a 11, tá? A ação teria um potencial de retorno de 14 a 17% ao ano. Se ela conseguir 11% de yield, ela pode trazer um retorno embutido no preço da ação de 17% ao ano no longo prazo. Fora que isso não considera uma possível reprecificação de múltiplos na Klabin, tá? Então perceba que sim,
é uma empresa barata e pode trazer um retorno acima da média, principalmente aí nos preços de R$3, né, a R$3,50. E utilizando aqui o PEG Ratio do Peter Lynch, que eu até esqueci de fazer aqui para vocês, né, pessoal? 4,42 de EV sobre EBITDA, tá? Dividido aqui, ó, para uma taxa de crescimento de 7, temos um PEG Ratio de 0,63. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 denota aí um bom potencial de apreciação, se caso o indicador estiver abaixo de 1. E aparentemente hoje a Klabin está sim cotada abaixo de uma vez PEG Ratio. Então mostra que por todos os indicadores de valuation que a gente utiliza, a Klabin é uma oportunidade. Mas Pablo, por que você ainda não colocou a Klabin na carteira? Se a empresa é tão barata como você fala, por que você não colocou? Porque eu vejo oportunidades ainda melhores. Pessoal, quando a gente está na fase de construção patrimonial, a gente não vai conseguir abocanhar todas as oportunidades que o mercado nos oferece. E eu acho que hoje um Banco do Brasil cotado por R$22 pode me trazer um potencial de retorno maior do que o da Klabin, porque temos um potencial de alta maior e um pagamento de proventos, mesmo que o banco está passando por uma crise, ele ainda vai pagar um pouco mais. Uma BR Partes, uma microcap também com alto potencial. Eu vou observar o que mais vai me trazer retorno. Não tem sentimentalismo pelas empresas, tem que observar o que mais vai te trazer retorno a longo prazo. E hoje, né, a sua carteira estando estruturada, agora, se você já é um investidor que tem muito dinheiro, tem muito patrimônio, você pode se permitir ao luxo de aproveitar outras oportunidades, por exemplo, como a Klabin e outras empresas aí que atuam. Agora, pessoal, de verdade, tá? Se a Klabin viesse para baixo de R$3, eu com certeza colocaria na carteira, porque aí o preço ficaria extremamente descontado, utilizando todas as fórmulas, seja preço teto, preço justo, seja PEG Ratio do Peter Lynch, tá? O retorno embutido no preço da ação ficará muito maior caso a Klabin fosse cotada abaixo dos R$3 na cotação. Por isso que eu sempre fico aqui de olho na empresa, porque com certeza é uma empresa que eu colocaria para longuíssimo prazo na carteira do canal. Bom, pessoal, e para vocês que engatinharam comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma outra belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês. Essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Garanto que vai te poupar bastante tempo no dia a dia, sem que você tenha que ficar quebrando a cabeça calculando um monte, tá? Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso para vocês em tempo real, tá? E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem aqui acesso a preço teto projetivo. Pessoal, de fato, mastigado aí para vocês, mais moleza que isso só sopa de minhoca. Queria eu, no início da minha trajetória, ter uma planilha como essa que me proporcionasse um potencial mais elevado, desse aquele up, né? Porque a gente precisa, pessoal, a gente não vai ter tempo de ficar calculando, você já tem isso em tempo real pra você, tudo calculado mostrando o que tá barato e o que não tá, facilita muito a sua vida. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir para mim, estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado aqui, né? E eu também deixei disponível na biografia do canal. Basta você vir aqui, ó, na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Klabin e qual é a sua visão de médio e longo prazo, em particular, que fico de olho aí para conseguir comprar a empresa a um patamar de preço um pouquinho mais descontado. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!